Bem, bom dia então. Vamos começar fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais esse dia, Senhor, por tu ter nos dado, por essa semana, Senhor, chuvosa, que tem abençoado e regado a terra, Senhor, te agradecemos, porque sabemos que tens cuidado de nós, cuidado do teu povo, Senhor, cuidado da tua criação. E nos abençoe agora, nos ilumine pelo teu Santo Espírito, para que possamos entender mais de ti, Senhor, mais sobre como devemos orar, Senhor, e possamos fazer isso agradecidos, Senhor, reconhecendo quem Tu és, a Tua majestade, louvando o Teu nome, Senhor, e suplicando também, Senhor, pelos nossos sofrimentos, nossas angústias, Senhor, descansando em Ti, Senhor, sabendo que Tu és o nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor, que está comandando todas as coisas. E te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o que a gente viu domingo passado? Acho que o Pai Nosso, né? A gente, domingo retrasado, né? Vimos o prefácio dele. Domingo passado, 2 petições. Ou foram 3 petições? 2 petições, né? E agora a gente vai ver talvez umas 3 petições. Então, começando, como eu gosto de começar, como que é o Pai Nosso mesmo? Qual seria o prefácio do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Aí começam as 6 petições. Qual que é a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Segunda petição? Venha o teu reino. Terceira petição? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quarta petição? Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Quinta petição? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Sexta petição? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a conclusão, a doxologia, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa é a oração que Jesus Cristo nos ensinou, o modelo para que a gente saiba como orar. O que significa. Então por isso que a gente está passando por cada petição e vendo, de certa forma, o que ela abrange, né? O que ela nos ensina com isso, para que a gente saiba como orar ao nosso Deus. Certo? Então, a 103, que é onde a gente parou, fala da terceira petição, né? Pelo que oramos na terceira petição? E a resposta é, na terceira petição que é, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente costuma falar, seja feita a tua vontade, né? Nossa tradução, a ara, né? É faça-se a tua vontade. Pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos no céu. A primeira pergunta é, quais são as vontades de Deus? Quais tipos de vontade que Ele tem? A gente costuma dividir em 2. Onde a primeira seria, abram lá em João 7,17, por favor. Seria a vontade revelada de Deus, né, a qual nos foi dada, certo? Foi revelado a nós. E por isso nós devemos, obviamente, obedecê-la. Deus revelou qual é a vontade dele para nós, na nossa vida, então nós obedecemos isso. Então João 7,17 fala o quê? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se de fato falo por mim mesmo. Então Jesus aqui discutindo com os fariseus, falando se alguém quiser fazer a vontade de Deus, vai o quê? Conhecê-la. Jesus não está falando para fazer algo impossível, mas algo que foi revelado. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, deve, obviamente, primeiramente, conhecê-la. Qual que é a única maneira de conhecer a vontade de Deus? Onde ela está revelada? Na palavra. A palavra é a fonte de revelação que a gente fala especial de Deus. A gente tem a natureza, obviamente, onde a gente tem a revelação geral de Deus, onde ninguém é mais desculpável diante de Deus, todos são indesculpáveis, porque todos sabem que existe um Deus, pelas coisas que foram criadas. Mas pela sua revelação especial nós sabemos a sua vontade, como que Ele nos ordena a viver, o que nós devemos fazer, como nós devemos adorá-lo. Tudo isso, nos seus mandamentos, os 10 mandamentos, está revelado a nós. Então, se alguém quer fazer a vontade de Deus, conheça lá, certo? Lerá a palavra de Deus.
buscar lá de todo o coração. E então, será habilitado a cumprir a vontade dele. Então, seja feita a tua vontade, começa com pegar a palavra de Deus e conhecer. Não tem como escapar disso. Devemos buscar a palavra de Deus e conhecê-la, senão não saberemos obedecer a Deus. Então, essa vontade que a gente chama de vontade preceptiva, os seus decretos, aquilo que ele ordenou e passou na sua lei. Decretos não, que passou na sua lei. Certo? Então, são seus preceitos, seus mandamentos. A outra que nós temos também, abram lá em 1 Pedro 4,19. E Deuteronômio 29 também, seria a vontade que a gente fala da vontade oculta, vontade secreta de Deus, que vai se revelando ao desenrolar da história. Então, 1 Pedro 4,19, quem achou pode ler, por favor? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao que é Criador, na prática do bem. Então, olha que interessante, ele está falando aqueles que sofrem segundo o quê? A vontade de Deus. É fora da vontade de Deus que a gente sofra? Não. Está ordenado por Deus que a gente sofra. Faz parte da vontade dele, porque nós já vemos que o sofrimento não é em vão, por mais que a gente não entenda agora o sofrimento, sem dúvida nenhuma é para redundar em glória a Deus. Faz parte da vontade dele, mas não está a vontade preceptiva que a gente fala, não está nos mandamentos, você deve sofrer. Não está escrito isso como mandamento. Se você não sofrer, você não é cristão. Mas faz parte do quê? Da vontade que a gente chama de oculta de Deus, que vai desenrolando, que é o quê? Seus decretos. A forma que ele governa todas as coisas, o que ele decretou desde o princípio. Porque nós sabemos, nós já estudamos bastante sobre isso, que tudo que acontece foi decretado por Deus. Tudo o que acontece. Ou seja, nada, nenhuma partícula está fora dos decretos da vontade de Deus. Então, essa vontade que a gente costuma falar de vontade, algumas vezes decretiva, né? Ou vontade oculta, secreta, que é a vontade pelo qual ele preordenou tudo quanto acontece. Então, a gente costuma diferenciar nessas duas vontades. Quando a gente fala, seja feita a tua vontade, qual delas que nós estamos orando? As duas. É igual quando a gente fala, venha o teu reino. Qual reino que a gente está se referindo? Reino da graça, a questão da igreja, seu reino de poder que está controlando o universo, ou o reino da glória que a gente está por vir quando ele voltará? Todos. Da mesma forma aqui, nós pedimos para que todas as vontades dele, para que nós possamos cumprir todos os seus mandamentos, a sua vontade revelada, e que nós nos sujeitemos, como fala a resposta, à sua providência, às coisas que ele preordenou desde a fundação do mundo, tudo o que vai acontecer. Então, que essas coisas de fato aconteçam. Nós não falamos, livre-nos do sofrimento a todo custo. Nós falamos, se possível, livre-nos dos nossos sofrimentos, mas o quê? Se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. É o que está incluído aqui. Nós, obviamente, podemos pedir por uma vida tranquila, de paz, mas, se vier o sofrimento, glória a Deus. Se perseguirem as nossas vidas, se nossos filhos morrerem, como já falou, Deus deu, Deus tirou. Seja feita a vontade de Deus. Então, não é tão simples como cumprir os mandamentos, mas é aceitar também de bom grado a parte que Deus nos deu nesse mundo, nesta vida. É nos sujeitar ao sofrimento e às privações. Então, pedimos pelas duas, que todos conheçam e obedeçam à vontade de Deus, seus mandamentos. Então, por isso que nós pregamos, proclamamos, estudamos, ensinamos e nos debruçamos sobre a palavra de Deus para que todos conheçam e obedeçam à vontade revelada de Deus. Já houve até muitas sociedades em que isso foi imposto. Algumas leis civis, elas impunham leis de Deus. A gente teve no nosso país, em estados onde era proibido abrir coisas no domingo, até supermercado. Era o quê? Uma tentativa disso. Talvez não da melhor forma possível, que a gente não é por força, mas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, que todos obedecerão, não somente externamente, mas interiormente também a palavra de Deus, mas esse é o nosso objetivo, que a vontade de Deus seja conhecida e obedecida, certo? Por isso que estamos aqui agora. E o outro é que nos submetamos aos eventos da providência de Deus, a todos os eventos da providência de Deus, suportando o quê? As coisas ruins também, sofrimento e aflições, sem fazer o quê? Murmurar e sem rebelar contra Deus.
coisas muito difíceis de fazer, até para os cristãos. Quantas vezes não murmuramos e nos rebelamos quando coisas adversas nos sobrevêm? Não poucas vezes. Estamos pecando e não fazendo o que nós pedimos nessa oração, não, o que Jesus Cristo nos ensinou a pedir. Outro ponto é, qual que é o nível de obediência? Até que ponto a gente obedece? Até aqui eu vou, mais que isso, não passo. A gente costuma fazer muito isso em relação às nossas autoridades terrenas, não é? Eu só obedeço até aqui. Se pedir alguma coisa a mais, não dá para obedecer. Mas para Deus, em relação a Deus, não tem limite. A gente tem que obedecer ao extremo tudo que Ele mandou. Custe o que custar. Inclusive, a nossa vida. E muitos fizeram isso. Perderam a sua vida porque obedeceram a Deus. Mesmo que homens estivessem perseguindo, eles obedeceram a Deus, porque Deus é a autoridade maior. Então pedimos que a obediência seja como no céu, como a resposta lá fala, como os anjos no céu, como que eles obedecem a Deus. São ministros de Deus prontos para obedecer a Deus, estão preparados a cada instante para ir lá fazer o que Deus ordenar a eles. Eles não titubeiam, não descansam nesse ponto, eles fazem com a maior perfeição que eles podem, sei lá como que é exatamente, mas cumprem a palavra de Deus. Se manda vir, avisar alguém, se manda fazer isso, os anjos cumprem. Não há pecado no céu, nos anjos que retiveram a sua glória. Eles não pecam, eles não desobedecem a Deus. Nós pedimos que seja assim, como no céu, sejamos nós aqui, seja todo mundo aqui. Obediência perfeita a Deus. Pedimos perfeição a Deus. Então as criaturas celestiais, anjos, são ministros que nunca falham. Os santos que já morreram também, que estão com Deus no céu, nós já lemos aqui, né, Hebreus 12, 23, fala que eles estão aperfeiçoados. Eles também não pecam mais. Eles cumprem tudo que Deus ordena a eles, com perfeição, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Nós pedimos isso, que a vontade dele seja feita como no céu, com toda a perfeição possível. Nós não almejamos algo menos que isso. Por mais que muitas vezes nós caiamos em pecado, nós não almejamos menos do que a perfeição. Certo? O nosso alvo sempre é a perfeição. Certo? Tudo bem? Então não é como todo mundo faz. Todo mundo faz isso, então eu vou fazer também porque está ok. É o que Deus manda. Certo? Não é o padrão da sociedade, é o padrão de Deus. A regra de Deus, o cânon de Deus, a palavra de Deus que define o meu alvo, o meu objetivo, como devo ser, certo? Não é a sociedade, não é a cultura, não é a moral dos nossos tempos, é a de Deus. Tudo bem? Pedimos então também que qualquer rebelião, por menor que seja destruída por completo. Então que Satanás e os réprobos, os ímpios, os que não foram eleitos de Deus, não consigam realizar qualquer vontade contrária a de Deus. Então, todos os planos, todas as vontades, todas as armadilhas que eles façam, que não se concretizem como eles querem, mas que o resultado de tudo isso seja para a glória de Deus. É isso que nós pedimos, e obviamente nós entendemos que todas as coisas são para a glória de Deus. Por mais que os inimigos tentem fazer planos contrários, crucificar a Cristo, nós sabemos que isso, na verdade, redundou em glória a Deus, redundou na nossa salvação. Então, nós pedimos que seja feito tudo conforme a vontade dele. Nesse caso, especialmente a vontade secreta dele. Obviamente, Satanás, réprobos, muitas vezes a gente também faz contrário à vontade dele, com o coração errado. Por mais que exteriormente seja certo, muitas vezes o nosso coração também está errado. Nós não estamos cumprindo a sua vontade preceptiva. Mas, sem dúvida nenhuma, a vontade dele, que ele preordenou, acontecerá. Tudo bem? A questão é, podemos obedecer como os anjos no céu? A gente já viu bastante sobre isso aqui também, né? A raça humana está o quê? Qual que é a nossa condição? Caída, estamos na condição de pecado. Então, infelizmente, nós não podemos obedecer a Deus perfeitamente. Quantos justos há por aí? Abram lá em Romanos 3, 10 a 12. Romanos 3, 10 e a 12. Quem achou pode ler, por favor? Não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
Então, essa é a condição de toda a raça humana. Nenhum sequer. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Todos se fizeram o quê? Inúteis. Inúteis. A nossa disposição, na verdade, depois do pecado, é para o mal. É para o mal. Leiam lá, abram um pouquinho antes, Romanos 1, 28 a 32. Leiam, quem achou pode ler, por favor. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos e sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Louvam aqueles que assim procedem. Esse é o retrato da humanidade, que muitos falam que é essencialmente boa. O retrato da humanidade é exatamente esse. E a questão é, como é que Deus os entrega uma disposição mental reprovável? O que significa Deus os entregou essa disposição mental reprovável? Ele gerou na cabeça deles essa disposição mental reprovável? Não, simplesmente tirou os freios. Deixou que eles realmente se afundassem onde eles querem. Então, a raça humana está totalmente caída com uma disposição mental para isso, para louvar as coisas ruins. As coisas boas, as coisas santas, as coisas de Deus, eles reprovam. O que é bom, eles falam que é mal, e o que é mal, eles falam que é bom. Eles trocam o mal pelo bem. E essa é a disposição mental de toda a raça humana, que é impossível de fazer as coisas à vontade de Deus. Na verdade, é impossível compreender, como está lá em Paulo em 1 Coríntios, abram lá também, por favor, 1 Coríntios 2,14. O homem, de forma natural, sem a intervenção divina, sem o Espírito Santo nos iluminando, jamais compreenderá as coisas de Deus e jamais fará a vontade de Deus. Então, 1 Coríntios 2,14, quem achou pode ler, por favor? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para eles que estão caídos, já com essa disposição mental reprovável, é impossível compreendê-la, é impossível aceitá-la. Ela só se discerne em espírito, só depois que seus olhos são abertos e revelados. Porque a tendência do coração do homem é sempre para o mal. Não há um justo sequer, como a gente falou. Todos se fizeram inúteis, todos inúteis. Então a gente precisa do quê? De novo nascimento. Para que a vontade de Deus, nós possamos cumprir a vontade de Deus, é somente por um novo nascimento, não há outra maneira. Pela nossa razão, pelo nosso entendimento, naturalmente, nós não conseguiremos. Nós acharemos que Deus gosta disso, daquilo, dessa forma, daquela forma, mas estamos todos errados, todos profundamente errados. Se a gente não tem o Espírito Santo de Deus para nos iluminar pela Bíblia, para saber a forma de obedecer a Deus, nós estaremos fazendo errado. Por isso que nós rejeitamos cultos experimentais, coisas que vão fora da palavra de Deus e outras coisas mais, porque não é essa forma que Ele revelou que Ele se agrada. Então nós precisamos do Espírito Santo para obedecer. A única forma de verdadeiramente obedecer a Deus, não somente em palavras e ações, mas também nossos sentimentos, nosso coração, profundamente, como Deus requer. Deus requer a totalidade do nosso coração, não simplesmente ações externas. Vir à igreja, cultuar a Deus aparentemente, externamente, é insuficiente. Nós precisamos estar de corpo e alma, adorando a Deus em verdade e em espírito. Certo? Não somente aqui, exteriormente, mas de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Pedimos então que o nosso querer seja mudado. Nós temos um problema com o nosso querer, com a nossa vontade. A nossa vontade é para o mal, então a nossa vontade tem que ser alterada. Nosso coração tem que ser alterado. E tem uma das promessas mais magníficas da Bíblia, que está lá em Ezequiel 36, 26 a 27. Abram lá, por favor.
Tem versões dela também em Jeremias, mas abram em Ezequiel 36, 26 ao 27. E quem achou pode ler, por favor? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, quem opera tanto querer como realizar, quem que muda o nosso querer, é Deus, que vai nos dar um coração novo, onde a lei dele vai estar inscrita em nós, onde nós não mais precisaremos ensinar a lei ao próximo, porque estará no nosso coração. Nós poderemos cumpri-la perfeitamente, totalmente, porque Deus nos dará um novo coração, um novo querer, um novo sentimento, novas afeições, tudo novo, para que possamos então adorá-lo como realmente devemos. Porque nós precisamos disso, de outra forma é impossível fazer a vontade de Deus. Certo? Não importa quem seja, por mais boa que a pessoa aparente ser, sem fé, sem o novo nascimento, sem o Espírito Santo, é impossível agradar a Deus, como está lá em Hebreus 11 ou 12, eu acho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa o que ele faça. Seu coração vai estar pendendo para o mal, a caminho do inferno. Certo? Por obras ninguém se salvará. Tudo bem? Muito bem. Então, pedimos, de maneira geral, pela operação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas, fazendo o que ele foi designado a fazer, que é Espírito Santo, que possamos nos santificar pela operação do Espírito Santo. Então, nós pedimos a santificação para desenvolver a nossa salvação, sempre buscando e almejando a perfeição, embora muitas vezes em vida, como o apóstolo falou, nós não conseguimos atingir a perfeição. Abram lá em Filipenses 3, 13 ao 14, por favor. Quem achou pode ler também. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, um pouquinho antes ele fala da perfeição e fala para imitar a Cristo e ser imitadores dele. Então, esse é o alvo do apóstolo Paulo. Ele não julga haver alcançado ainda, como nós também não temos alcançado ainda, até onde eu saiba. Se alguém julgue perfeito, veja que não caia. Mas prosseguimos para o alvo. Abandonamos, como fala em Hebreus, desenrolamos do pecado, de tudo que nos atrapalha. Abandonamos todo o passado e prosseguimos para o alvo da suprema vocação. Sermos iguais a Cristo, para a salvação, pela vida eterna. Esse é sempre o nosso alvo. A perfeição absoluta que nós encontramos em Jesus Cristo. Se nós não imitamos a Jesus Cristo, nós estamos ainda muito longe do nosso alvo. Cada vez mais, pecando menos, santificando e sendo mais parecidos com Cristo. Até que, de glória em glória, chegaremos lá. Pela graça de Deus, chegaremos lá. Certo? Então, só pelo Espírito Santo. E outro ponto que fazemos muito nisso, que transgride muito essa parte da petição, do que não condiz com o que a gente pede, seriam o quê? Murmurações. Então, quantas vezes murmuramos essa semana? Quando estava chovendo, por exemplo? 1, 2, 3? Nenhuma? Então, algo comum até nos crentes são essas murmurações. Não entendemos nada, primeiramente, sobre a providência de Deus. O que é a providência de Deus? Pergunta, o que é a providência de Deus? Então, essa maneira santa, de preservar e governar criatura e tudo o que acontece. Então, providência como a gente falou, todos os eventos que estão acontecendo são pela providência de Deus. Não são frutos do acaso. O acaso não existe. Não existe uma força por aí que se chama sorte ou qualquer coisa desse tipo. Sorte a gente só usa para descrever a nossa ignorância, quando a gente não sabe exatamente o que está acontecendo.
Qual que é a chance disso acontecer? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Estamos na ignorância. Mas tudo acontece pela providência de Deus, pela sua santa boa mão, que Ele governa todas as coisas. Então nós não sabemos o que é providência e ainda achamos que merecemos algumas alegrias, prosperidades. Nós achamos mais do que nós devemos achar. Porque o que nós merecemos? Morte. Tudo que essas criaturas rebeldes merecem é morte. O que há de bom em nós? Por que nós fizemos coisas boas? É porque Deus nos habilitou, nos operou pelo Santo Espírito para fazer isso. Por isso que no final lá fala que, Apocalipse fala que todas as coroas, os galardões que nós receberemos, nós lançaremos de volta ao pé do trono de Jesus Cristo, porque nós não merecemos nada. Até tudo de bom que nós fizemos foi por causa de Deus. Lançaremos tudo de volta para Deus, porque pertence a Ele somente. Toda honra, toda glória, todo poder é somente a Deus. Então tudo foi por causa de Deus. Então, atribuímos casos de sucesso, por exemplo, à sorte. Nossa, que sorte que eu consegui esse emprego, que sorte que eu consegui aquilo, qualquer coisa que seja. Atribuímos nosso sucesso à sorte com muita frequência. E o contrário é o quê? Nosso fracasso nós atribuímos a quem? A Deus. Nos rebelamos contra Deus. Acusamos a Deus de ser injusto. A vida é injusta. Deus é injusto. Toda vez que nós falamos isso, nós estamos acusando a Deus de injustiça. Então, nosso sucesso nós não atribuímos devidamente a Deus. Nosso fracasso nós atribuímos erradamente a Deus. Trocamos tudo. E murmuramos. E não paramos de murmurar. Nós não agradecemos a Deus pelo bom tempo. Quando faz um sol, que sorte. Não agradecemos a Deus pelo bom tempo. Mas quando faz chuva, que desgraça. Tem até uma oração no Antigo Testamento que eu não lembro, é que Deus não deu ouvido à oração do forasteiro viajante, que pede por sol. Nós precisamos de chuva, para que a gente tenha alimento. E nós murmuramos por tudo, pelo tempo, pelo fracasso, por qualquer coisa que seja. É a vontade de Deus que está sendo feita. Seja feita a vontade de Deus. Se choveu, glória a Deus. Estamos regando a terra. Quando não chove, a gente tem rodízio de água, estamos lá desesperados, angustiados, reclamando de tudo. Quando chove demais, reclamamos de tudo. Deus está no controle, ou não? Cremos que Deus está realmente comandando todas as coisas? Mandando o que a gente precisa, não o que a gente quer? Qual vontade precisa ser feita? A nossa ou a de Deus? Nos sujeitamos à vontade de Deus ou nos rebelamos e murmuramos? Porque, obviamente, a vontade de Deus sempre vai ser feita, não tem como a nossa ganhar. A questão é como que a gente vai agir e nos sujeitar diante da vontade de Deus, como cristãos ou como pagãos. Certo? Muito bem. Então, até aí a gente viu essas 3 primeiras petições. Quais são as 3 primeiras petições mesmo? Certificado? Seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, como está no breve em Mateus 6, Então, nessas 3 primeiras petições, é interessante notar que a gente considera apenas o quê? A honra de Deus. O que a gente pediu por nós? Nessas 3 primeiras petições? Absolutamente nada. Nós aprendemos com ela que, primeiramente, a honra é totalmente a Deus, sem nenhuma consideração por nós, considerando primeiramente totalmente a honra de Deus. Certo? Então aprendemos que tem prioridades aí, que tem coisas que são muito mais importantes do que as nossas súplicas e necessidades, que é a honra de Deus. Então aprendemos que a nossa prioridade, tanto na oração como no dia a dia, é o quê? Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Depois também, com isso, aprendendo e sendo mudado pelo Espírito Santo, nos alegraremos nele por toda a eternidade. Então, o objetivo principal é sempre promover a glória de Deus em tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que nós sentimos. É para que a glória de Deus seja promovida. Tudo bem? Quem ora assim, também, desejando e pedindo, quem ora e vive e age assim, pedindo pela honra de Deus, obtém bom testemunho do Espírito Santo. Porque quem faz isso? Crente ou pagão? Quem recebeu o Espírito Santo de Deus
ou quem não recebeu? Certo? Porque se a gente faz assim, a gente tem uma confirmação de que nós recebemos, de fato, o Espírito Santo. Porque é impossível um pagão, alguém que não tem o Espírito Santo, agir dessa forma, buscar promover a glória de Deus em primeiro lugar. Quem não tem o Espírito Santo só promove a sua glória. Se faz coisas boas é para que seu nome seja exaltado. Não para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, mas o contrário, para que glorifiquem a Ele mesmo. Então, quem faz assim, tem bom testemunho do Espírito Santo, porque foi alterado. Seu coração está sendo alterado e santificado. Se você promove e busca a honra, a glória de Deus, tem algo mudado em você. Certo? Então, isso é bom. Né? A oração e aprender isso é bom para o fortalecimento da nossa fé, a certeza da nossa salvação. E a majestade de Deus também, mesmo que não seja promovida pelos ímpios, por Satanás, por falsos crentes, vai ser exaltada. Quer eles queiram, quer não. Quer eles cooperem, quer não. E se eles não cooperam, são rebeldes, isso só vai pesar mais na condenação deles. Eles não vão conseguir o que eles querem, só vai pesar mais na reprovação e na condenação deles. Certo? Então, seja feita a vontade de Deus, e que nós possamos cumpri-la, honrar a Deus, né? Santificar o seu nome, clamar pelo teu reino, obedecer a Ele, sujeitar a vontade dEle para a glória dEle. Certo? Porque se a gente não fizer isso, a glória dele também será exaltada no final das contas, mas vai ser apesar de nós, e não por meio de nós. Tudo bem? Isso encerra as 3 primeiras petições. Até aí alguma questão? Ou alguma coisa que queiram acrescentar ou questionar? Certo, então vamos para a 4ª petição. Pelo que oramos na 4ª petição? Pergunta 104. Então, na 4ª petição, que é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pedimos que, da livre dádiva de Deus, recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas das suas bênçãos. Então, agora começamos as petições por nós, certo? Pelas coisas boas que podemos receber da mão de Deus. E o primeiro é o pão. Obviamente, o pão a gente não pede literalmente somente por alimento, ou sequer por alimento e vestes. Mas por mais do que isso, nós pedimos para que tudo quando Deus sabe e reconhece que é bom e útil para nós, nos seja dado. Tudo que nós precisamos e necessitamos para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a glória de Deus, nós pedimos que tudo isso Ele nos dê dia após dia, a cada dia, certo? Então, para sermos alimentados, mantidos, preservados para a glória dEle, certo? Então, pão, obviamente, se refere a todos os tipos de necessidades que possamos ter. A primeira questão é, podemos exigir algo de Deus? Não é incomum, né, que pessoas falem e professem bastante que temos direitos inalienáveis, né? Quais são os direitos inalienáveis de todo ser humano? Depende do viés político ali, mas de forma geral, a gente pode falar pelo menos 3 deles. Que é o quê? Direito à vida, direito à liberdade e de buscar pela felicidade. Em termos civis, como sociedade, a gente pode falar que todos têm esse direito. Diante de Deus, nós temos direito à vida? Temos direito à liberdade? Temos direito a buscar a nossa felicidade? De forma nenhuma, né? Como a gente já falou aqui, qual é o direito que nós temos? Desde Adão e pelos nossos próprios pecados, estamos debaixo do quê? Da maldição de Deus. Abram lá em Deuteronômio 28, 15 a 17. Jeremias 5:25 fala que as vossas iniquidades desviam estas coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então, pelos nossos pecados, nós não merecemos o bem, mas o mal. E Deuteronômio 28, 15 a 17, quem achou pode ler, por favor? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não mudando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão
Todas essas maldições sobre ti te alcançarão. 16. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. E continua vários malditos por aí. Então, aquele que não cumpre a palavra de Deus, maldito será. Aquele que não cumpre a vontade de Deus, aquele que peca, toda alma que pecar, morrerá. Estamos debaixo de uma maldição, a raça humana como um todo, né? Estamos debaixo da maldição. Depois que, né, o Espírito Santo operou em nós, nos retirou do império das trevas, obviamente é diferente. Mas a raça humana está debaixo de maldição. Desde Gênesis 3,17, lá, depois que Adão pegou, maldito é a terra, maldito é o fruto do seu trabalho. Né? Sobre penas tirará o pão do seu dia a dia. Então estamos todos debaixo de maldição. Nós primeiramente temos que entender que nós não podemos exigir de Deus alguma coisa. Porque se a gente exigir de Deus dar de volta o que é meu, o que é meu? Maldição. O que nós realmente merecemos é maldição. O que nós recebemos é graça, mas o que nós merecemos é maldição. Certo? Então, pedimos pela graça de Deus, que pela sua graça, pela sua misericórdia, nos concedam coisas boas, por amor do seu nome, do seu Filho, não por amor nosso, de quem nós somos, mas por amor do seu nome. Nós pedimos que nos dê coisas boas, reconhecendo que Ele é rico em misericórdia, certo? Então, coisas que nós não merecemos, que nós temos como gratuitas, não é? O ar que pertence a Deus, por que ele entra no nosso pulmão e nos mantém em vida? Por que ele não se rebela também? Por que ele não se recusa a entrar no pulmão dessas criaturas rebeldes? O ar que pertence a Deus. Mesmo assim, Deus ordena que o ar entre no nosso pulmão e cumpra o seu dever e nos sustente. Que o alimento que entra no nosso ventre, na nossa barriga, possa realmente dar os nutrientes. É pela graça de Deus, pela misericórdia. Por que esse teto não desaba sobre nós? Nós merecemos tudo isso. Mas pela graça de Deus, isso não acontece. Pela graça de Deus, todo o universo não se rebela contra essa criatura que foi contra o Criador. Certo? Então, o sol, por que ele nos aquece? Nós achamos que isso é dado, gratuito, mas é misericórdia de Deus. É por graça dele que mantém e governa todas as coisas, pela sua providência, que essas coisas acontecem, senão não aconteceriam. Não existem leis naturais, a parte de Deus. Na verdade, lei natural é a forma normal pela qual Deus opera. Não é que é uma lei impessoal, né, infinita, sei lá, o que quer que seja. É por Deus, é a maneira como Deus opera. É pela graça de Deus que essas coisas acontecem. É pela graça de Deus que a chuva que pertence a Ele rega a terra. Faz com que a terra dê o fruto. Não é isso? Nós não podemos exigir. Deus nos dá pela sua misericórdia. É que as nossas casas permaneçam nos abrigando. Nós não merecemos isso. Jesus falou isso também, né? Como eu já vivo falando aqui, né? Sobre os que a torre de Siloé que caíram lá sobre alguns, não foram injustos. Né? Cuide cada um, porque isso pode acontecer com cada um e não é injusto. Certo? Os males que nos sobrevêm não é de forma nenhuma, não são de forma nenhuma injustiça da parte de Deus. Nós nos acostumamos tanto com a graça de Deus, dia após dia, que não nos elimina instantaneamente, que achamos que isso nos é devido, mas a graça de Deus não nos é devida. Senão não seria graça, seria justiça. Pela justiça de Deus, como nós já falamos várias vezes, merecemos a morte. Tudo bem? Muito bem. Então a gente já falou isso aqui, né? A única coisa que nos é devida é justiça, né? Contudo, né, pela misericórdia de Deus, é interessante a gente observar, ouvir essa frase um tempo atrás, não existe nenhum canto neste universo, neste mundo, né, onde o ser humano está, que a graça de Deus não brilhe um pouquinho. Não importa o estado em que está a situação no momento, não importa a guerra que está, a miséria que o povo está passando, não tem um canto nesse universo onde a graça de Deus não brilhe um pouquinho, onde o sol não apareça, onde a chuva não caia, onde tenha momentos de refrescância, de tranquilidade, por mais que esteja sofrendo misérias terríveis, não existe nenhum canto neste universo onde a graça de Deus não seja vista e sentida. Porém, no inferno, não. Nenhum pedacinho da graça vai estar no inferno. Sofrerão profundamente, muito mais que qualquer um nesse mundo já passou.
Porque todos nesse mundo sempre tiveram a graça de Deus ao seu lado, em certa medida. No inferno, 0 medida. Certo? Será somente ira de Deus. Certo? Então não existe nenhum canto, ninguém que possa falar que não receba um pouco da graça de Deus. Porque se está vivo, já é pela graça de Deus. Tudo bem? Outro ponto, podemos obter o nosso sustento à parte de Deus? Nosso braço pode trabalhar e conseguir nosso sustento sem que Deus intervenha? Não, né? É impossível. Também é falsa toda a presunção de que nós não precisamos de Deus para o nosso pão. Nós precisamos, nós não conseguimos nosso pão sem Deus. Podemos plantar, por exemplo, mas o que adianta? A semente vai brotar? Vai crescer, vai dar fruto, vai chover? Sem Deus, é possível que essas coisas aconteçam? De forma nenhuma. Sem Deus não teríamos sequer força. Abram lá em Deuteronômio 8, se ainda estão abertos nesse livro, 17 ao 18. Deuteronômio capítulo 8, 17 ao 18. Quem achou pode ler, por favor? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então não seja arrogante, presunçoso, ao ponto de falar ao seu coração: eu conquistei isso, eu que trabalhei, eu que comprei essa comida, eu que comprei essa carne, eu que fiz isso, eu que conquistei essas coisas. Não diga isso no seu coração. Foi por Deus que te deu força, que te habilitou, que pela tua graça te mantém e te sustém e faz com que você trabalhe e consiga comprar essas coisas. O alimento que você come, por mais que seja um pão simples, qualquer alimento chique por aí, foi por graça de Deus, certo? E não foi por nós. Não teríamos sequer força para sair da cama sem Deus, a parte de Deus. Então nada acontece sem Deus. Como a nossa confissão fala, Ele é a causa primária. Ele não é a causa secundária, Ele é a causa primária de todas as coisas. Nós somos a secundária. Eu levanto o meu braço, mas eu sou a causa secundária. Deus é a causa primária que as coisas acontecem. Não é você. Tudo bem? Não é muito chocante, né, para todo mundo, que a gente já tem ouvido isso vez ou outra de um jeito ou de outro, né? E outro ponto seria, então, inversão de valores. Né? Com que a gente mais se preocupa nessa vida? Por que a gente anda tão ansioso? Abram lá em Mateus 6, não tem como não ler Mateus 6 aqui, Mateus 6, 25 ao 34. Mas o que nos preocupa demais nessa vida ao ponto de andarmos ansiosos? Eu vou ler aqui, lá está escrito assim, né? Ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quando ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quando mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós invertemos os valores, preocupamos mais com as vestes do que com o corpo, mais do que com o alimento, com as coisas carnais, temporais,
do que com a nossa alma, com a nossa eternidade, com as coisas que realmente importam para depois dessa vida. Invertemos os valores. Nós não entendemos nada sobre o que é importante. Então, se não há abundância de bens materiais, andamos ansiosos, como os gentios que buscam essas coisas, que põem a sua confiança nas riquezas. Se não há abundância na nossa despensa, desesperamos. Esquecemos o que é mais importante. Buscar a Deus em primeiro lugar, é que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Esta vida corruptível e passageira se torna mais valorizada do que a vida eterna. Nos preocupamos mais com coisas temporais do que com eternas, como o Jonathan Edwards, né? Acho que tem um livro aí, né? As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Uma das primeiras é, tudo que ele fizer, ele vai fazer pensando na eternidade. Se eu tenho um compromisso amanhã, eu tenho que pensar como se a eternidade estivesse aí. Sempre lembrando da eternidade, as coisas que realmente importam. Certo? Não com essa vida corruptível e passageira, mas com a imarcessível. Não é? Aqueles que, por segurança em Deus, se desprendem da solicitude do corpo, recebem com segurança as coisas mais importantes. Aqueles que põem a sua fé em Deus recebem vida eterna, recebem salvação. Aqueles que se desprendem dessas coisas, não que sejam ruins ter essas coisas, e Deus muitas vezes abençoa o seu povo com muitas riquezas, aqueles que se desprendem disso, que põem sua confiança em Deus, recebem a glória eterna. Tesouros, como fala um pouquinho antes ali, acumulando tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde vai estar lá, garantido para você por toda a eternidade. Então, esperar em Deus pelas coisas costumeiras do dia a dia, que nos preocupavam, é um grande exercício para a nossa fé. Então, a cada dia, esperamos e confiamos em Deus, por mais que Ele tenha nos abençoado com riquezas, ou nos afligido com pobreza, esperando em Deus cada dia, pelo pão, pelas nossas necessidades, entendendo que isso vai muito além dessas necessidades físicas também, é um exercício para a nossa fé, desprendendo das coisas carnais, costumeiras do dia a dia. Calvino afirma que quando somos atormentados pelas preocupações terrenas, demos grande proveito quando nos livramos dessa infidelidade, a qual está arraigada em todos os homens, quase até aos ossos. Quando somos atormentados por essas preocupações, muitas vezes nós temos uma infidelidade. E ele fala sobre isso, sobre a providência de Deus, que ele está se referindo. Ele fala que a maior de todas as misérias é o desconhecimento da providência de Deus. E a suprema bem-aventurança é conhecê-la. Então, o que importa saber o que é a providência de Deus? Tudo. É uma miséria se você não sabe o que é a providência de Deus, porque você não entende como as coisas funcionam, como as coisas estão cooperando para o seu bem. Por que as coisas estão cooperando para o seu bem? Para daqueles que foram chamados, né, por Deus, que amam a Deus, pela providência de Deus. É uma miséria saber que a gente tem que trabalhar e é pela nossa força que a gente vai tirar o nosso pão. Pensar que é assim. Você está numa miséria se você depende do seu braço, da sua força, da sua saúde, da sua riqueza, porque essas coisas se vão. Todos perdem. Alguns podem morrer na riqueza, mas muitas outras coisas se vão. A saúde sempre se vai. Então, uma miséria não conhecer a providência de Deus. Pelo contrário, é uma suprema bem-aventurança. É uma alegria tremenda saber que as coisas estão acontecendo de acordo com a providência de Deus. Certo? Suprema bem-aventurança. Entender que Deus está no comando, governando todas as coisas. Pela sua santa, como é que é mesmo o início? Pela sua santa, antes santa última, na verdade, né? Sua forma santa, sábia e poderosa. Esse é o nosso Deus. Então, suprema bem-aventurança, entender isso. Reconhecer a providência de Deus em todas as coisas. Quer faça sol, quer faça chuva. E de cada dia. Então, não devemos ter cobiça pelos bens terrenos e passageiros, obviamente. Isso talvez todo mundo pegue de forma fácil dessa petição. Porque muitas vezes nós acabamos, na fartura, gastando de forma supérflua e para ostentação. Certo? Muitas vezes os crentes também, pela fartura, acabam desperdiçando, ostentando coisas que não deveriam ostentar, não sendo bons despenseiros, bons mordomos daquilo que Deus deu.
Certo? Então, a oração nos lembra a pedir e esperar pelo pão de cada dia. Portanto, nós pedimos pelo necessário, pelo que seja necessário para o nosso dia a dia, pois Ele nos sustentou até hoje, Ele não nos sustentará amanhã. Por isso nós pedimos dia a dia, esperando e confiando nele dia a dia. Não esperando que Ele nos dê um monte de coisa agora para a gente ficar tranquilo, para não precisar dele depois nos demais dias. Nós pedimos dia após dia, confiando nele para o nosso dia. Que basta o dia de amanhã o seu próprio mal. Nós estamos confiando nele no dia de hoje. Tudo bem? Então, mesmo se temos em abundância, devemos também pedir pelo pão do dia a dia. Pois mesmo os bens que estão em nossas mãos são de quem? Pertencem a quem? A Deus. Mesmo as coisas que Ele colocou em nossas mãos pertencem a Deus. Nós pedimos a Ele, mesmo na fartura, pelo pão de cada dia. Reconhecendo que as coisas que estão na nossa despensa, o dinheiro que está na nossa conta, que a gente pode ir na padaria e comprar pão à vontade, pertence a Deus. E todo dia nós pedimos e fazemos essa petição reconhecendo tudo isso. Que nós precisamos, nós dependemos de Deus, que não é pela nossa força, mas pela sua misericórdia, que nos sustenta dia após dia. Nós estamos livres agora, desprendidos dessas coisas, para buscarmos em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. Confiando nele que todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. É pôr a nossa confiança nele, realmente pôr a confiança nele. E Deus deixou um grande exemplo disso, quando Ele guiou o povo pelo deserto. O que Ele deu ao povo? O maná, não foi? Abra em Deuteronômio 8. Era o 8 que a gente estava, né? Então, quem não mudou, leia lá, por favor, 8, 1 ao 4. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Então, é um versículo que a gente sabe muito, porque Jesus recitou ele também, não é? Aqui fala que Deus humilhou esse povo, deixou ter fome para que sustentasse com o maná, para que eles saibam que o maná que se guardasse para outro dia, o que acontecia? Mofava, estragava. Somente no sexta-feira que durava para o sábado também. Mas não era possível guardá-lo, estocá-lo, não tinha como. E tentaram, não tinham como. Para que eles saibam que foram humilhados, para que eles saibam que não é do pão que eles vivem, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes nós atribuímos o nosso sustento àquela coisa física ali, aquela farinha, aquele açúcar, aquele que quer que seja que você está comendo, aquele vegetal, aquela planta. Não é isso que te sustenta. É Deus que te sustenta. Não é no alimento que está a sua fonte de vida. É em Deus que está a sua fonte de vida. É toda palavra que procede da boca de Deus que é o que nos sustenta. É isso que nós devemos buscar. Por isso que Jesus Cristo falou, quando Satanás o tentou com pão, não é o pão que me sustenta. A minha vontade é comer e beber. É o meu, como que é? Minha comida e a bebida é fazer a vontade de Deus. Certo? Não é só de pão que viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então essas coisas, o pão, a comida, a carne, é tudo secundário. A fonte primária da nossa vida está em Deus. Certo? Nós pedimos a Ele o nosso sustento. Nós não atribuímos isso àquela comida que está na nossa mesa, mas a Deus. Por isso que muitas vezes, toda vez que nós sentamos para comer, o que a gente faz? Ora e agradece. Porque nós sabemos que não é a comida em si que está nos sustentando, mas é Deus. É de Deus que vem todas essas coisas. Deus deixa claro que somente pelo seu poder que a vida é mantida. Aí, muitas vezes, como Ele fez com o povo, humilha e deixa ter fome, para que eles saibam
que é de Deus que vem o nosso sustento. É por isso que Paulo fala lá depois, sei tanto viver na abundância, na fartura, como na miséria, na fome. Em tudo, pois, que tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que fortalece, não é o pão que te fortalece. E, obviamente, cobiça. Aqueles que fazem esta oração, mas desejam fortemente riquezas, muito mais do que o dia a dia, apenas zombam de Deus. Como é que você pede para Deus o dia a dia, mas no seu coração você quer infinitamente mais? Para se regalar com os prazeres dessa vida. A cobiça que tem no seu coração. Eles fazem essa petição zombando de Deus. Nós sabemos que de Deus não se zomba. Então pedir apenas o pão de cada dia, mas odiar ter o pão de cada dia somente, querer ter muito mais, é uma zombaria. Então contentamento, a gente já falou bastante também, é uma marca cristã. Nós somos o quê? Contentes com a sorte que Deus nos deu. Entendendo por sorte que é o quê? Que Deus nos deu. A providência de Deus. Nós nos contentamos onde Deus nos colocou, na forma que Ele nos colocou. A gente já falou sobre contentamento, obviamente. Nós podemos buscar as coisas, Nos alegramos com o que Deus nos deu e certamente buscamos sempre a melhora. Mas em tudo alegres. Em tudo sempre alegres, seja na prisão, seja indo para o Coliseu, seja o que quer que seja, para a morte ou para a vida, alegres em Deus. Que nós já recebemos muito mais do que merecíamos, muito, muito, muito mais. A vida eterna é muito mais do que qualquer coisa que possamos pensar. E a falsa confiança também, aqueles que oram confiando, na verdade, nas suas riquezas, oram simplesmente falando, nos deu o pão de cada dia, mas confiam, na verdade, na sua conta bancária, no seu trabalho, em tudo que ele já acumulou, na sua despensa, também estão zombando de Deus. Falsa confiança. Não sabem que as riquezas, como que está lá em Timóteo? Não confiar na fragilidade das riquezas, Desgraça, corrói, tudo. Então, não confiar na insegurança das riquezas, algo nesse sentido. Então, pedem de Deus o que julgam já ter em si mesmos. Zombaria. Está orando por quê? Palavras vazias. Julgam já ter o que estão pedindo. Certo? Então, pedimos por quê? Porque nós sabemos que temos nele, que nós precisamos dele, dependemos dele. Tudo bem, nosso tempo acabou, pensei que ia dar tempo, mas não chegaremos na quinta petição, que seria perdoar as nossas dívidas. Mas até aí, tudo bem? Alguma questão? Não? Felipe, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?